Oi, pessoal, como vai vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é Gláucia Barreto que tá falando. Voltamos com mais um estudo bíblico. Hoje o estudo vai ser em Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 20. O tema de hoje é aprenda a ouvir, tá? Você sabe ouvir? Hoje nós vamos aprender sobre esse assunto. Vamos ler então, é bem rapidinho. Olha o que diz aqui em Tiago, capítulo 1, versículo do 19 ao 20. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ouvir aqui significa escutar com o coração, praticar uma escuta ativa. Em um diálogo, você escuta o outro? Você está pronto para analisar o que o outro tem a dizer? Ou para você o mais importante é convencer que você está certo, que o seu ponto de vista é o certo? Saber ouvir é extremamente importante se você quer desenvolver relacionamentos saudáveis. Saber ouvir é uma atitude de humildade. Quando você é uma pessoa que sabe ouvir, isso facilita até na hora de ter conversas difíceis, sabia? Porque em um momento ou outro da vida, nos nossos relacionamentos próximos, vamos ter esse tipo de conversa. Então, saber ouvir ajuda muito, faz com que a pessoa se sinta à vontade para expor o que está se sentindo. Qual é o seu ponto de vista? Alguns benefícios de saber ouvir. Melhora os relacionamentos interpessoais, gera confiança, como eu acabei de falar, a pessoa se sente à vontade para expor o que ela está sentindo, para expor o ponto de vista dela. Gera empatia, quando você sabe ouvir, você consegue se colocar no lugar do outro. Em trabalho em equipe, isso facilita a comunicação, saber ouvir, as pessoas ali da equipe saber ouvir umas às outras, isso facilita o trabalho. Absorver informações, quando você sabe ouvir, você aprende com o outro. E reduz os conflitos, né? Saber ouvir reduz os conflitos. É mais fácil de resolver as situações, resolver os problemas quando se sabe ouvir. Em um diálogo, né, quando você for ter uma conversa com uma pessoa, você tem que entender que existem as interferências. Existem as interferências externas, que é, por exemplo, você querer conversar em um ambiente barulhento, tá passando o carro de som no local. Então, procure um ambiente tranquilo para poder ter esse diálogo, para poder ter essa conversa. E tem as interferências internas, que são os pensamentos. Talvez você esteja com um pensamento longe. É necessário que você esteja no aqui e no agora, quando você estiver conversando com a pessoa. As interferências internas podem ser as emoções também, tá? É necessário que você esteja tranquila, que você esteja calma na hora dessa conversa, que você não esteja com as emoções à flor da pele. Escutar é ouvir e prestar atenção. É ouvir até o que não está sendo dito. Olha como é forte isso. Eu vou repetir para você. Escutar é ouvir até o que não está sendo dito. Então, assim, muitas vezes a pessoa ela não consegue se expressar com palavras o que ela quer dizer, o que ela está sentindo, mas ela se expressa através de gestos, através de atitudes, a fisionomia, linguagem corporal. Então, você tem que estar atento a isso tudo, saber ouvir até o que não está sendo dito com palavras. Isso é bastante interessante. O que fazer ao ouvir uma pessoa? Evite as distrações, como nós já falamos aqui das interferências. Ouça todos. Se você estiver conversando com várias pessoas, ouça todos e tudo o que cada um tem para dizer. Se você estiver resolvendo um conflito, escute ambas as partes e o que cada um tem para dizer.
Faça perguntas a respeito do que a pessoa está falando para você poder entender melhor o que ela quer dizer. Bom, continuando aqui o nosso estudo. Como falou, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar. Então, em um diálogo, você tem que estar pronto para ouvir, tardio para falar. Você tem que ter cuidado com as suas palavras. Você tem que analisar o que você está falando, porque as palavras ela têm poder. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre o poder das palavras. Assiste esse vídeo lá que vai ser muito útil para você. Você vai aprender bastante. E aqui fala que nós temos que ser tardios para irar-se. Então, nós temos que ser longânimos, nós temos que ser pacientes. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aqui é um conselho. Esse versículo é um conselho que Deus nos está nos dando, que nós temos que ser tardios para falar. Não é que a gente não vai falar nesse diálogo, você vai falar, mas o interessante é você ouvir mais do que fala. Você pode até se irar, mas que você seja tardio para se irar, que você tenha controle sobre a sua ira. E olha o que diz aqui em Efésios 4, 26 ao 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então, assim, se você se irar, tá falando para você não pecar. O que isso significa? Que você tem que ter controle sobre a sua ira. Você tem que ter domínio sobre a sua ira. Você pode estar se sentindo injustiçado, por isso que você está irado. Está se sentindo injustiçado e por isso que você está irado. Mas você tem que ter controle. As suas atitudes não podem ser embasadas na sua ira. As suas palavras não podem ser embasadas na sua ira. Por isso que está dizendo, se você irar, não peque com as suas atitudes, não peque com as suas palavras. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, ou seja, perdoe essa pessoa que está te fazendo ficar irado. Resolva essa situação antes que o sol se ponha. Não vai dormir irado, porque isso não vai fazer bem para você espiritual, emocional e fisicamente. A ira não faz bem, então não durma irado. Para não dar lugar ao diabo, porque se você ficar irado e pecar, no mundo espiritual, o pecado abre portas para que o diabo haja na sua vida. E lance setas espirituais na sua mente para fazer com que a sua ira gere um conflito maior. Então, assim, pessoal, vamos praticar a arte de saber ouvir, né? Esse foi o conselho de hoje, que aqui em um diálogo que você estiver tendo com uma pessoa, principalmente um diálogo difícil, uma conversa mais calorosa, que nós possamos estar prontos para ouvir. Ouça tudo o que a pessoa tem para dizer. Tenha empatia, se coloque no lugar do outro. Faça perguntas a respeito do que a pessoa está falando. Seja tardio em falar. Ouça mais do que fale. E tardio para se irar. Tenha controle sobre a sua ira. Não peque. Porque se você pecar, você vai estar dando lugar ao diabo e não vai estar produzindo a justiça de Deus na sua vida. É isso, vamos praticar a arte de saber ouvir para termos relacionamentos interpessoais mais saudáveis, tá bom? Esse é o estudo de hoje, tá? Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários aqui embaixo. Se você quiser fazer pedido de oração, faça, que nós vamos estar orando por você. Se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, nos grupos da família, da faculdade, do trabalho, da igreja. Compartilhe com seus amigos. Vamos disseminar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos ensina muito, né? No nosso dia a dia. São situações para a gente praticar no nosso dia a dia. Hoje mesmo nós aprendemos a arte de saber ouvir, como é importante para termos relacionamentos saudáveis. Bom, um beijão para você, abraço e até o próximo vídeo, tá? Deus te abençoe.